Meus amigos, nós estamos no Instituto da Visão e hoje nós vamos tirar algumas dúvidas sobre blefarite. E é por isso que estamos aqui com o doutor André Rimauari, oftalmologista. Tudo bem, doutor? Tudo bom? Prazer, Sérgio. Bom, hoje nós vamos falar sobre, eu creio que seja assim muito comum, né? Blefarite. Primeiro, vamos lá, o que é blefarite? Bom, o termo blefarite vem do grego bléfaros, pálpebra, e ite são inflamações, né? Então, são inflamações da pálpebra. Geralmente, essas inflamações são causadas pelo excesso da produção de gordura das glândulas de gordura da pálpebra, que são chamadas de glândulas de meibômios. Essas glândulas, quando elas produzem um excesso de gordura ou uma gordura mal formada, uma gordura mais espessa, elas podem causar certas inflamações, obstruções, que causam toda essa sintomatologia que você vê na blefarite. Bom, eu poderia dizer assim, essa casquinha, né, que fica ali incomodando, é isso? Isso. Uma das manifestações é principalmente a formação de casquinhas na pálpebra. Mas existem blefarites que formam poucas cascas, que formam mais inflamação, mais, vamos dizer assim, mais obstruções que podem causar ordéolos, calásios, que são os viúvos, os terçóis, popularmente chamados, né? E que podem causar uma série de transtornos, principalmente também no filme lacrimal, que causa borramento esporádico, perda da qualidade visual, perda da qualidade de vida até do paciente, porque ele refere que borra muito, irrita muito, arde muito, né? Toda essa sintomatologia, muitos pacientes dizem até que a lágrima sai quente, inflamado, que o olho vive ardido, né? E muitos outros sintomas. Agora, doutor André, já teve algum estudo específico assim para descobrir a razão, a causa dessa inflamação? Tem alguma coisa relacionada com a gordura do corpo, por exemplo? Bom, sim. A causa mesmo, geralmente, é uma predisposição. Porém, é visto mais em países tropicais, subtropicais, porque são países que têm muito índice de churrasco, gorduras. Com certeza, antigamente, a única coisa que fazia no tratamento da blefarite era somente a mudança de hábitos de vida, como diminuição do excesso de gordura na alimentação, vamos dizer assim, mudanças no hábitos alimentares. Hoje não. Hoje a blefarite é uma doença bem estudada e hoje ela tem assim uma gama de tratamentos inúmeros, como por exemplo massagens, compressas mornas, lavagens. Existem shampoos próprios para isso. E tem casos que usam pomadas, inclusive até medicamentos orais hoje em dia que são usados assim, por exemplo, como óleo de linhaça, né? Que melhora muito, o ômega 3, né? Que melhora muito, vamos dizer assim, a qualidade da gordura corporal. Bom, talvez eu tenha levantado aqui agora uma grande dúvida, né? Por exemplo, se baixar o nível de colesterol, melhora automaticamente a blefarite ou não? Nem sempre, porque não é ligado geralmente ao nível de colesterol, e sim a qualidade da gordura palpebral. Por exemplo, a gente usa hoje em dia muito o óleo de linhaça, porque o óleo de linhaça em si, por si só, ele é um pouco anti-inflamatório das pálpebras. E ele também fluidifica um pouco a gordura palpebral. Então, não é o excesso de colesterol, é a qualidade dessa formação de gordura. Então, tem pessoas que podem ter colesterol alto, que podem ter uma vida com excesso de churrasco, vamos dizer assim, excesso de gorduras, e que nunca vão desenvolver isso. Então, existe também, sim, uma certa predisposição a isso. Só que é muito comum em pessoas claras, principalmente. Bom, quando o senhor falou, por exemplo, de óleo, não é? Quando a pessoa começa a perceber aquela casquinha, né, irritando o olho, não é? Irritando aqui a pálpebra, melhor falando, algumas outras pessoas, sempre alguém tem alguma receita, né? Isso é incrível. Sempre alguém tem uma receita caseira. Olha, passa isso, passa aquilo. O senhor falou de óleo. Quais os óleos que o paciente pode passar nesse caso? Não é os óleos. O óleo não é passado em si no olho. Na verdade, é a alimentação de
assim, vamos dizer assim, diminuir o excesso de gorduras na alimentação, excesso de banha, de churrascos, né, de alimentos muito gordurosos, já melhora bastante. Não se passa óleo, então, na pálpebra? Não se passa óleo na pálpebra, o que se passa é pomada em certos casos, quando o médico preferir. Então, assim, no começo, o tratamento das blefarites simples, geralmente uma lavagem já melhora muito. Então, assim, a gente vai por níveis. Então, assim, tem blefarites que são leves, tem blefarites que são severas. Então, assim, mas o intuito do tratamento geralmente é o quê? É lavagem, compressa morna, né? E passagem das pálpebras. Entendeu? Então, mais ou menos o tratamento se baseia nisso, né? Então, lavagem, compressa morna e a lavagem, a compressa morna e a limpeza das pálpebras. Limpeza das pálpebras, né? Compressa morna e a massagem. É isso. Essa limpeza da pálpebra já foi desenvolvido, inclusive, produtos específicos para isso, não? Isso. Hoje em dia a gente tem dois produtos de laboratório diferente, né? Hoje em dia a gente tem o Blefagel, o Frex Clean, cada um com as suas respectivas funções, o qual é melhor, o qual o paciente vai também se adaptar melhor. Então, não estou aqui para falar de qual tipo, mas hoje em dia existem 2 shampoos próprios, né? Vamos dizer assim, mas, lógico, eles são shampoos um pouquinho caros, então, assim, eles são melhores, com certeza, por melhor tratamento da blefarite. Mas, em caso de pessoas que não têm condição, pode-se optar ainda pelo shampoo até infantil, neutro. Né? Então, certos casos, enquanto a pessoa não tem condição de ter esse shampoo, que é melhor, na verdade, lógico, um shampoo próprio para o olho, ele é muito mais, assim, satisfatório, melhora muito mais, porém, tem pessoas que têm uma condição meio financeira dificultada para ter esses shampoos frequentes, né? Então, tem alguns casos que pode ser usado, não é, um shampoo neutro infantil, não é, para substituir o gel específico para solucionar o A problema. lavagem é o tratamento básico de qualquer blefarite. A compressa morna e a massagem, a gente adota mais em alguns casos moderados, severos, porque é tanto até que é trabalhoso se fazer a massagem todos os dias, né? E a massagem é difícil, você tem que treinar o paciente. Não é simplesmente ele chegar e vou fazer a massagem, porque ele vai fazer a massagem toda errada, ele vai fazer a massagem puxando a pálpebra, coisa que é errada, entendeu? Então, assim, a massagem deve ser orientada melhor pelo seu médico, porque a massagem é mais dificultosa, e a massagem pode, vamos dizer assim, se você ser mal feita, você machucar o olho, alguma coisa, entendeu? E a compressa morna. E a compressa morna, hoje em dia, em alguns estudos, fala-se acima de 5 a 10 minutos, até um pouco mais até. Só que assim, vamos dizer, 5 a 10 minutos estaria de bom tamanho, entre 5 a 10 minutos a massagem. E a água morna também tem que ser bem orientada, porque você não pode ultrapassar 43 graus, porque senão você pode atingir o limiar da dor e pode queimar, entendeu? Então, tem certas orientações que têm que ser bem explicadas. Né? Doutor, blefarite tem cura definitiva? Bom, blefarite não tem cura definitiva. Então, tem pessoas que têm propensão a isso e vão ter sempre. Porém, existe blefarite em pessoas que nunca tiveram nada e, de repente, numa época da vida, tem uma alimentação muito inadequada e desenvolve nessa época. Então, existem blefarites esporádicas, mas geralmente, quem tem blefarite severa, ela vai ter o resto da vida. Então, ela vai ter que se tomar cuidado o resto da vida, vai ter que fazer todos os cuidados frequentemente, porque, na verdade, é uma doença assim, que ela dificilmente ela causa transtornos. O que ela pode causar transtornos como sequelas futuras seria a inversão dos cílios, os cílios começam a nascer encravados para dentro do olho, e essas são manifestações que podem trazer sequelas futuras. Mas, assim, em relação de perda visual, cegueira, isso não ocorre. Porém, elas acabam com a qualidade de vida do paciente. Então, assim, acabam com a qualidade de visão, porque a lágrima é um dos principais fatores que alteram. Aliás, é a primeira camada onde se ocorre a refração do olho. Então, assim, qualquer alteração da lágrima piora muito a qualidade visual. Então, esses pacientes se referem a borramento esporádico, eles se referem a muita irritação. É uma coisa que acaba com a qualidade de vida deles, porque eles, no trabalho deles, eles referem que isso irrita muito, acaba com o dia a dia. Entendeu? Eles chegam em casa com os olhos dolorosos, irritados. Então, assim,
E muitas pessoas sofrem disso. A gente acha que hoje em dia não é comum, mas, olha, é uma doença muito comum no consultório. Tanto até que muitos oftalmologistas costumam dizer que se você souber tratar bem uma blefarite, se você souber conduzir bem as doenças principais, como a catarata, as doenças externas do globo ocular, você compreende quase 90% das doenças. Olha entendeu? Isso. Muito obrigado, doutor André Himawari. Hoje o nosso Tira Dúvidas aqui do Instituto da Visão, falando sobre blefarite. Não é? Você pode melhorar muito, porque, como o doutor falou, não existe uma cura, você vai ter que conviver com esse problema. Então, nada melhor do que uma boa orientação. Procure o seu oftalmologista. Instituto da Visão, um hospital de excelência em oftalmologia. Compromisso com a excelência é a marca do Instituto da Visão. Por isso, cuidamos de nossos pacientes com todo o carinho. Buscamos sempre o que há de mais moderno em equipamentos para diagnósticos cada vez mais precisos. E oferecemos alguns dos melhores especialistas do país em oftalmologia. Instituto da Visão de Cascavel. Hospital de excelência em oftalmologia.